Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, quinta-feira, dia 18 de abril de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o Salmo de número 141. Glória a Deus! Agora é contagem regressiva para a gente finalizar o livro de Salmos. Já estamos no capítulo 141 dessa jornada que no começo parecia quase que inconclusiva, né? 150 capítulos estudando aqui, um capítulo por dia, de segunda a sexta-feira, mas está valendo a pena. O estudo é sensacional, é poderoso e nós estamos quase finalizando o livro de Salmos inteirinho, tá bom? Antes da gente começar o nosso estudo de hoje, bem rapidinho, curte, comenta e compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares em nome de Jesus. Isso é muito importante para o crescimento e desenvolvimento aqui do nosso canal, porque curtindo, comentando e compartilhando, o YouTube entende que esse vídeo foi relevante para você e vai entregar ele para muitas outras pessoas também. Assim a gente faz crescer, a gente expande o reino de Deus, levando a palavra de Deus, dando acesso à palavra de Deus para todas as pessoas, tá? Vamos lá, bem rapidinho, em nome de Jesus, curte, comenta, compartilha, envia esse link aí no grupo da família, dos amigos, do trabalho, envia para todo mundo em nome de Jesus. Vamos lá, gente, Salmo 141, é um salmo de 10 versículos, como eu te disse ontem, é uma espécie de continuação do Salmo 140, é um salmo de Davi também. Na versão NVI diz assim: clamo a ti, Senhor, vem depressa, escuta minha voz quando clamo. Seja a minha oração como incenso diante de ti e o levantar das minhas mãos como oferta da tarde. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Esse versículo aqui é o chave, tá? É o versículo chave desse texto. Coloca, Senhor, uma guarda na minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Não permita que o meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva em práticas perversas com os malfeitores, que eu nunca participe dos seus banquetes. Fira-me o justo com amor leal e me repreenda, mas não perfume a minha cabeça o óleo do ímpio, pois a minha oração é contra a prática dos malfeitores. Quando eles caírem nas mãos da rocha, o juiz deles ouvirão as minhas palavras com apreço. Como a terra é arada e fendida, assim foram espalhados os seus ossos à entrada da sepultura. Mas os meus olhos estão fixos em ti, soberano Senhor, em ti me refugio. Não me entregues à morte, guarda-me das armadilhas que prepararam contra mim, das ciladas dos que praticam o mal. Caiam os ímpios na sua própria rede, enquanto eu escapo ileso. Essas aqui são as palavras de Davi no Salmo 141. O Salmo 141 é uma oração atribuída ao rei Davi, onde ele clama a Deus, ele continua clamando, assim como no Salmo 140, por proteção, orientação, livramento dos ímpios, dos perigos, das armadilhas que ele está enfrentando no dia a dia. O Salmo começa aqui com Davi pedindo a Deus para aceitar a sua oração como um incenso e as suas mãos erguidas como uma oferta de sacrifício. Ele pede para que Deus guarde a sua boca ao falar, para que o seu coração não se incline para o mal, que ele não se incline para praticar a maldade. Davi expressa aqui sua confiança em Deus, como seu refúgio, como a sua força, e pede também para que Deus o livre das armadilhas que os seus inimigos colocam no seu caminho. O Salmo vai terminar com uma expressão aqui de confiança de que os ímpios serão julgados, enquanto os justos continuarão a buscar e a confiar no seu Deus. O Salmo 141 vai nos apresentar algumas lições de aplicação prática, né? Primeiro, ele vai nos ensinar a depender de Deus, a dependência no Senhor. Vai nos ensinar também a resistir às tentações, a gente não cair na tentação, né? Principalmente aqui no caso que Davi está dizendo, nesse caso em específico, é de não retrucar, de não ir para briga, de não falar as mesmas coisas, né? De não se contaminar com a maldade dos ímpios, dos inimigos. E também vai nos ensinar a vigiar as nossas palavras, e tá aqui a lição de hoje, é justamente sobre essa fala de Davi que nós vamos nos atentar a vigiar as nossas palavras. Vigilância sobre as nossas palavras, ou seja, assim como Davi pediu Deus para guardar a sua boca de falar todo mal, nós podemos aplicar essa lição também em nossas vidas. Nós devemos ter cuidado com aquilo que a gente diz, evitando palavras de maldade, falsidade ou destruição. Ao invés disso, a gente deve buscar
aconselhar, falar com amor, verdade, edificação, contribuindo para a construção dos relacionamentos saudáveis e positivos. Eu costumo dizer nas minhas ministrações, inclusive tem uma ministração específica onde eu falo sobre isso. Eu falo sobre a nossa essência profética. Nós carregamos sobre nós uma essência profética. Essa essência, ela nos dá o poder de falar palavras positivas, profetizar algo positivo sobre as nossas vidas, e isso reverbera lá no mundo espiritual. A Bíblia diz, né, que da língua precede vida ou morte. Então, aquilo que a gente fala pode trazer vida ou pode trazer morte para a gente e também para outras pessoas. Então, aqui Davi está nos ensinando que a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras que saem das nossas bocas. Nós precisamos vigiar, é o que Davi diz, vigiar as palavras. Ou seja, aqui nós precisamos literalmente aprender a confiar no Senhor e pedir para que Deus não deixe palavras ofensivas, maldosas, palavras que vão nos levar a colher consequências desastrosas, né? Então, assim como Davi, ele pede para guardar a sua boca do mal, eu e você, nós precisamos também pedir para Deus guardar, nos ensinar a guardar as nossas palavras, guardar a nossa língua, colocar freio na nossa língua, né? Provérbios 17:28 diz assim: até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios também é tido por sábios. Em outras traduções, para facilitar seu entendimento, diz assim, ó: até um tolo pode passar-se por sábio e inteligente se ele ficar calado. Ou seja, tem muitas oportunidades que nós perdemos sem medir palavras aqui, tem muitas oportunidades que a gente perde de passar despercebido ou de demonstrar sabedoria e maturidade com a nossa boca fechada, né? O tolo é aquela pessoa, conforme aqui Provérbios, conforme Salomão, o homem mais sábio, mais rico de todos os tempos, que fala demais, que sempre tem uma explicação para tudo, que sempre tem uma experiência para tudo, que sempre é o bom, é o espertão, né? Tem situações que é mais importante você se calar do que você falar. Então Salomão está nos ensinando aqui sobre um conceito de sabedoria que está por trás do princípio do silêncio. Então, quando nós nos calamos, nós não corremos o risco de magoar ninguém ou até mesmo lançar faísca ou fagulhas desnecessárias na vida dos outros. Tiago nos alerta sobre o perigo da língua, o perigo do falar, né? Olha o que ele diz em Tiago, capítulo 3, versículo 6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo, e ela tem o poder de contaminar o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, mas também ela é posta mesmo a chamas pelo inferno. Olha só o que Tiago está dizendo aqui, ó. Em resumo, Tiago está advertindo sobre o poder das palavras e a importância de controlar aquilo que sai da nossa boca. A importância de controlar a nossa língua, aquilo que a gente fala, né, e evitar com que a nossa própria fala possa causar danos a nós mesmos e também a outras pessoas. E é literalmente o que Davi está ensinando aqui no Salmo 141. Ele diz: Deus, põe um freio na minha boca, né? Não deixa com que eu guarda a minha boca, não deixa com que eu fale coisas que vão te desagradar, né? Talvez ali naquela situação, naquele momento de dificuldade, naquela luta de Davi, a vontade dele era amaldiçoar os seus inimigos, mas ele fala: Senhor, não me deixe agir conforme o ímpio, né? Não me deixe me nivelar ali, chegar na mesma medida que eles, né? Controla a minha boca, faça de mim um homem maduro. E é importante salientar que a gente está falando de pai e filho aqui, né? Eu citei Provérbios, Salomão dizendo que a sabedoria habita no silêncio, né? Que é importante a gente aprender a controlar a nossa fala, né? E Davi, que é o mentor de Salomão, vai dizer a mesma coisa: Deus, não me deixa falar demais, não me deixa falar coisas que podem se voltar contra mim. Ou seja, com as nossas palavras, né, a gente pode construir, mas também pode destruir. Como eu disse no começo, palavras, elas têm o poder de vida e também têm o poder de morte. Palavras ditas inoportunamente podem causar um mal-estar gigantesco numa família, nas pessoas, dentro de uma comunidade, de uma igreja. Olha só, Jesus nos ensina sobre isso. Em alguns momentos, Jesus se cala diante de afrontas. Olha o que diz em Mateus 26:63. Jesus, porém, guardou o silêncio.
Jesus não respondeu nada, tá? Então nós estamos aprendendo hoje aqui sobre o silêncio, né? A gente guardar, né? Pedir para que Deus guarde a nossa palavra, que não nos deixe falar coisas que vão atrapalhar a nossa vida ou a vida dos outros. Salomão, considerado um dos homens mais sábios do mundo, de todos os tempos, ele vai nos ensinar que até mesmo o tolo, o insensato, quando fica em silêncio, é tido como sábio. Eu lembro de uma história. Uma vez um amigo ele me contou, né, essa história. Ele disse que estava numa reunião muito importante, homens grandes, homens importantes, e ele não tinha muito o que falar. Ele falou assim: amigo, eu não tinha o que falar, não estava no nível daqueles caras, né? Eu não tinha como abrir minha boca e falar de igual para igual. Então eu adotei a postura de ficar calado, de ficar quieto. E ele ficou quieto a reunião inteira, observando atentamente o que os outros homens falavam, né? E ele falou que disse uma única vez algo muito propício ali à conversa. E quando terminou a reunião, um dos líderes ali daquela mesa olhou para ele e falou assim: como você é sábio. Olha só, ele não falou nada, ele falou uma frase propícia no final da conversa e levou o título de homem sábio. E aí, literalmente, é aquilo que Salomão diz, né? Até um tolo, quando se cala, se passa por sábio, né? Que muitas vezes a gente acaba se perdendo nas nossas próprias palavras. É não querer falar demais. Abre a boca, fala, e no final das contas acaba se enrolando nas suas próprias palavras, né? Por muitas vezes a gente precisa entender isso aqui. Eu, como pastor, no começo do meu ministério ali, muito impetuoso, às vezes queria falar. Hoje eu meço literalmente as palavras que eu vou falar numa ministração. Eu penso antes de falar aqui no Evolução Diária. Por quê? Porque a gente sabe que quando um homem abre a boca, ou ele vai expressar sabedoria ou vai expressar tolice, né? Quando uma pessoa é tola, você já vê logo de cara. A primeira palavra, primeira frase que ela fala, você fala: não dá para ouvir não. É uma pessoa tola, é uma pessoa que não tem nada a agregar, é uma pessoa que não tem nada para me ensinar. Então, é muito importante a gente entender aqui o que Davi está falando, né? Davi está pedindo para Deus guardar a boca dele, não deixar sair da boca dele coisas que vão machucar outras pessoas, que vão desagradar a Deus. Então, é importante você aprender a mensurar isso, tá? Então, pense antes de falar qualquer coisa para qualquer pessoa, ou mesmo comentar sobre algo que não vai acrescentar em nada, né? É melhor você fechar a sua boca do que destruir amizades ou deixar pessoas magoadas ou trazer consequências desastrosas para a sua própria vida, né? Hoje nós aprendemos aqui que a sabedoria, ela habita no silêncio. A sabedoria habita no silêncio. Fale menos, ouça mais, aprenda mais e fale quando for necessário. Amém? Glória a Deus. Mais um capítulo aqui do livro de Salmos concluído com sucesso. Davi nos ensinando acerca da sabedoria do silêncio, né? Nós vamos buscar links ali na Bíblia com Tiago, com Salomão, mostrando um pouquinho desse estudo da importância da gente aprender a controlar a nossa própria língua. Então, concluímos o Salmo 141. Agora vamos agitar as redes sociais. Se você ainda não curtiu, não comentou e não compartilhou, faz isso agora em nome de Jesus. Também tira um print dessa tela, posta na sua rede social e me marca, tá? Que eu quero repostar tudo em nome de Jesus. Te espero aqui amanhã novamente para mais um capítulo do livro de Salmos aqui no Evolução Diária, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.